Meus amigos, bom dia. Meu nome é Gil, sou aqui de Campinas. Eu queria falar um pouco sobre o sistema democrático brasileiro. Ocorre o seguinte: a democracia do Brasil ela está, de certa forma, é, contaminada. Contaminada porque banalizaram o termo. Hoje, qualquer movimento violento, fascista, comunista, todos vêm com a bandeira democrática. A democracia é a bandeira de todo mundo. Por mais antagônico, contraditório que sejam as pautas, ainda assim elas todas dizem democrática. Então, como banalizar a democracia, eu acho que o termo já não deve ser usado pelo povo de bem. Eu imagino que a gente poderia desconstruir tudo isso, né? Direita, esquerda, democracia, conservadorismo, comunismo, socialismo, grancismo, enfim, todos esses valores, essas teorias, elas na verdade elas são para confundir o povo. E a escola de Frankfurt, né, os esquerdistas sempre sonharam em criar uma grande confusão para desmoralizar a própria democracia, entendeu? Então o termo democracia é um termo bonito se ele fosse aplicado realmente pela vontade do povo. Mas eles banalizaram o termo e nós vamos abandonar o termo democracia. E eu acho que o que dá para construir com a verdade seria a pergunta: isso é certo ou isso é errado? Ficar só com duas premissas. Ou uma coisa é certa ou uma coisa é errada. Não existe coisa meia certa e meia errada. Ou ela é certa ou ela é errada. Então, partindo para o maior interesse meu aqui, discutir a questão do STF. Hoje o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros, nenhum atende à democracia no sentido vontade do povo. E também temos que falar que a Constituição ela é democrática porque ela foi feita por uma Assembleia Constituinte que foram feitos por congressistas, né, deputados que eleitos pelo povo formaram a Assembleia Constituinte e fizeram a Constituição de 88. Então a Constituição ela é democrática, ela é legal, ela é válida. Porém, por exemplo, prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância, segundo a Constituição, ela é ilegal, porque a Constituição fala só depois de todos os recursos transitado e julgado. Então, seria a quarta instância. Agora, é certo um cidadão matar um filho da gente e ficar 10, 12 anos até o último recurso para chegar lá na frente, ainda pode ter uma prescrição e o próprio crime, por inovações legais, ele acaba perdendo aí a conotação, né? E também sem juros, né? Se você tem uma dívida, todo dia a sua dívida cresce em juros. E o cara tem uma pena, né? Uma dívida a cumprir e fica 10, 12 anos sem que haja qualquer juro ou qualquer correção monetária na sua dívida, na sua pena. E outra questão também que nós temos que analisar, com toda a franqueza, é que presunção de inocência é errado. É errado. Se o cara está sendo processado, existe a presunção de culpa. Então é presunção de culpa, esquece inocência. Inocente é quem está lá na igreja orando, rezando, é uma criancinha até 12 anos, é inocente. Passou de 12 anos, nem eu nem você somos inocentes, tá? É que o grau de mal, de maquinar o mal de cada um, ele é aumentado ou diminuído conforme os valores cristãos inseridos na sua pessoa, né? Verdade, amor, justiça, fé, esperança, isso traz a gente alguns valores para diminuir essa maquinação do mal que existe na nossa cabeça, né? Todo mundo tem aí uma pimentinha, uma sementinha do mal. Então não existe presunção de inocência. O que tem que haver é a presunção de culpa. Está sendo processado, existe uma presunção de culpa, deve-se medir numa escala de 0 a 10 a culpabilidade do indivíduo, e segundo a culpabilidade dele, vamos dizer que se ele passar de 5 num grau de 0 a 10, julgado por uma corte, por
formação ali, uma reunião de pessoas capazes, inteligentes, justas, se ele tiver acima de 5 graus de culpabilidade, ele já vai preso, entendeu? Na primeira instância. Isso seria o certo, isso é justo, isso acalma o nervo de quem foi vítima e também já demonstra para outros possíveis bandidos, meliantes, que se ele fizer um crime, ele pode ser imediatamente culpado, entendeu? E ser encerrado em prisões. Então eu acho que o termo de culpabilidade, ele tem que ser análise primária, né? Entendeu? Se foi uma coisa leve e tal, olha, muito dúvida, não tem elementos, não tem convicção, não tem prova e tal, vamos deixar o cara solto. Mas a gente vê que muitos casos que não tem como negar, praticamente existe até uma convicção de que foi ele, né? Um exemplo, você pega uma caixinha de sapato e põe um pedaço de queijo e um rato dentro. E aí você tranca, fecha bem, põe uns buraquinhos para ele respirar. No outro dia você abre, o queijo não está lá. O queijo não está lá. A presunção é de culpa, né? Porque só tinha o queijo e o rato, entendeu? No Brasil não. No Brasil é presunção de inocência. Não, o rato não foi, deve ter evaporado o queijo. Então essas coisas, sabe, desanima o povo brasileiro. Tá entendendo? A impunidade é o caos mais do que a corrupção. A impunidade, ela deixa uma marca na democracia, machuca o sentimento patriótico de qualquer brasileiro, né? Nós temos formação religiosa, somos 90% cristão e a justiça ainda é a marca do pensamento cristão. Justiça, verdade e amor. Então, voltando ao STF, nós temos lá 11 ministros que, se perguntar das suas decisões, essa decisão é certa ou errada? E em grande maioria elas vão ser errada. O povo julgaria errado, né? Até mesmo essa que é legal, né? A prisão na segunda instância, a não prisão na segunda instância, se você perguntar é certo ou errado, a decisão foi errada. Deveria ser prisão na primeira instância, entendeu? Mas nós temos aí uma Constituição também democrática, válida, mas não atende ao anseio do povo, porque ela é errada. A Constituição brasileira é errada, é eivada de sentimentos socialistas, comunistas, que não dá plena liberdade, relativiza as liberdades individuais, relativiza a propriedade. Você tem direito à vida, mas você não tem direito a proteger a sua vida. Quer dizer, uma arma não lhe é oferecida como a garantia da proteção da vida. Você tem o direito de ir e vir, mas se tiver uma doença, mas se tiver isso, se tiver aquilo, você não pode ir e vir. Você tem direito de propriedade, mas se tiver alguma doença, uma catástrofe e tal, você tem que emprestar a sua casa para o sistema do governo. Então a relatividade dos direitos, dos deveres, enfim, de tudo isso, não deixam uma garantia, uma firmeza democrática no coração do brasileiro, né? E como banalizar a democracia, né? O termo democracia ficou banalizado, né? Antífases, pessoas violentas quebrando tudo com a bandeira democrática. Então todo mundo tem a mesma bandeira, só que um puxa para o sul e outro puxa para o norte. Um mata, rouba, destrói com a bandeira democracia. O outro busca verdade, justiça, limpeza, anticorrupção, né? O conservadorismo. Ele traz esses valores, mas é a mesma bandeira, democracia. Então a democracia foi banalizada. Então vamos desconstruir esse pensamento, esse verbete, né? Democracia. Vamos desconstruir conservadorismo, vamos esquecer todos esses termos e vamos trabalhar com a verdade. Se você trabalhar com a verdade, você vai descobrir o que é certo e o que é errado. Então ficou simples, bem simples, como a próprio João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu? Então sempre que te chegar um assunto, uma decisão, você só pergunta
isto é certo ou errado? E se a resposta for isto é certo, pode ir tranquilo, porque também Deus vai abençoar quem faz o que é certo, tá bom? Então, deixa aqui o meu recado. O Brasil tem jeito, vai ser resolvido, né? Se destituir o Supremo Tribunal Federal, em 4 anos a gente recupera a nossa ética e moral, as escolas deixam de ser comunista e o Brasil fica um país melhor de se viver. Se não destituir o STF, né? Se continuar os 11 ministros, a conta gota vai caindo um, outro, deve demorar uns 20 anos no mínimo para ajustar o Brasil, tá? Então, a destituição e o processamento dos 11 ministros aceleraria bastante o processo de reconstrução do Brasil. Se não for por esse caminho, se for pelo caminho democrático, que não é democrático, né? Que é narrativa, a narrativa democrática, não existe mais democracia no Brasil, faz tempo que a democracia acabou, mas ainda assim o Estado de Direito democrático, essas forças vazias, essa narrativa ainda tem um peso nessa cabeça nossa, que foi incutido o pensamento do Fórum de São Paulo, que foi tratado, né, politicamente correto. Então nós estamos infectados sim, não com o vírus coronavírus, mas o vírus da mentira, a maculação, deixaram a gente sem a visão. Tudo ficou muito nebuloso, muito dúbio, e essa é a intenção mesmo do Fórum de São Paulo. A escola de Frankfurt ensinou isso: crie caos e dúvida. Nunca tenha nada certo, não existe nada certo, né? E isso é o terreno que eles trabalham, né? A dúvida, se isso é democrático, se isso não é, é complicado. Para a gente julgar, né, pobres humanos dentro de uma confusão de várias frentes, né, de pensamento, vamos resumir isso a dois pensamentos só. A base é a verdade, e em cima da verdade a pergunta: isso é certo ou isso é errado? Seria a base para salvaguardar o Brasil. É lógico, com a destituição do STF, que ali é o caos mesmo, ali não tem salvação, né? Aqueles 11 ministros realmente atendem alguma pauta, não sei se é comunista, se é da China, se é o Fórum de São Paulo, eu não sei aonde que eles deliberam, né? Se é ouvindo o PCC da China, se é ouvindo o Putin, se é ouvindo o Fórum de São Paulo, mas com certeza não sai daquela cabeça oca deles não, né? As pautas são muito redondinhas e atende muito o pedido do globalismo, né? Entendeu? Então, não me estranharia se um dia entrasse no STF e achasse uma sala com todo o aparato de comunicação da China, né? Tivesse lá meia dúzia de chinês comandando tudo ali, não me estranharia, não mesmo, tá? Eu acredito que existe uma força satânica ali dentro do STF, que deveria ser uma força moderadora, ponderadora, mas não, ela é contra o Brasil, ela está destruindo o Brasil, né? Essa delegação de poderes para o governo e para o prefeito na questão da Covid-19 já demonstrou um desacerto total, né? A coisa teria que ter um pensamento lógico, né? Se o problema é um só, o vírus é um só, é o coronavírus, por que não juntar tudo no federal e ali tomar uma decisão e dali descer para baixo? Isso é feito na empresa. Se eu estou com um problema financeiro na minha empresa, eu chamo todos os setores, gerente, vem ali e cada um dá a sua opinião e a gente faz um cálculo e cria, corta custo, corta isso e dali de cima sai uma ordem para todas as filiais. É assim que funciona, sempre funcionou assim. Então o STF realmente está atendendo pautas comunistas, tenho certeza absoluta. Agora não sei se é para a China, se é para o Fórum de São Paulo, se são os globalistas, porque existem muitas frentes que depois elas se convergem, né, com a mesma tentativa de tomar esse quintal fértil que chama Brasil, né? Eles têm o Brasil como o quintal